Bom dia, bom dia, bom dia, paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos embora para mais um dia, mais um momento aqui do Setembro Azul. Deus é bom o tempo todo. A misericórdia dele dura para todos sempre. Bora se orar. Senhor Deus, para louvado seja o nome de Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Senhor, obrigado por mais um momento aqui de devocional que vamos fazer, intercessão e oração. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor. E obrigado pelo que tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Senhor, vem estando conosco nesse momento, nos ajudando, Senhor, a melhorar dia após dia, Senhor. Nos ajudando a ser mais dedicados a Ti, Senhor. Porque isso é que nos aproxima de uma consciência melhor de vida, Senhor. E que possamos viver de forma mais leve, mais pura e mais digna de transformar a vida de Teu reino. Senhor, vem estando com cada um que passar aqui nesse momento, ou que venha a ver esse momento aqui em outro instante, que Tu possa estar tratando, curando qualquer aflição, qualquer coração que esteja machucado, que esteja desesperado, que Tu possa levar um pouco, Senhor, do Teu reino, do Teu amor para eles. Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar falando através de minhas bocas, que não seja algo por vanglória própria, por egoísmo, Deus. Que não seja ego, mas que seja a Tua graça e Teu amor fluindo. Senhor, obrigado por esse momento e Deus te abençoe. Deus abençoe todos que passassem aqui, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, em nome de Deus Jesus. Amém. Vamos embora para mais um momento. Deus é bom o tempo todo, não esqueçam disso. Novembro Azul, vamos aqui fazer o devocionalzinho que estamos fazendo aqui do YouVersion. Já vimos a importância do cuidar do corpo, certo? Vimos a importância da prevenção. Nosso corpo é tempo morada. A prevenção é uma recomendação para se prevenir, uma recomendação para não acabarmos maus ou nos colocando em situações ruins, certo? E agora, vamos para o dia 3, que é a saúde como serviço ao próximo. Versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Amar a si mesmo é também cuidar de si. Quando cuidamos da nossa saúde, estamos preparados para servir e estar presente para a nossa família e comunidade. Jesus nos ensina que o amor ao próximo começa com o amor a nós mesmos. Cuidar de si é uma maneira de servir e honrar a vida que Deus nos deu. Aplicação: cuida da sua saúde física e mental, pensando em como isso capacita para abençoar e ajudar os outros. Reserve um tempo para olhar para si mesmo com o mesmo cuidado com que olha para os outros. Isso é massa, porque algumas vezes a gente acaba fazendo para os outros mais do que para nós mesmos, tá ligado? Mas aqui o Jesus, isso não é Jesus falando, Mateus é Jesus falando, é a palavra do Senhor, que ele dá nove mandamentos deixo, e vou resumir em dois, os 10. Amarás seu próximo como a ti mesmo, e o maior de todos eles é amarás o teu Deus acima de todas as coisas, todas as situações, todas as circunstâncias. Amar o
amar a si mesmo. Ele não bota amarás o próximo. Não. Ele bota amarás o próximo como a ti mesmo. E é Jesus falando para não negligenciarmos a nós mesmos. Porque quando a gente tá fazendo, quando a gente cuida de nós, não pelo ego, mas por, por saber que outras pessoas também precisam de nós, a gente acaba fazendo bem, não apenas para nós mesmos. Porque temos que estar aptos a, em qualquer momento, poder estar ajudando de alguma forma, amando, colocando em prática o vigor que Deus nos deu como homens a mais. Quando a gente cuida de si, a gente pode, no momento de socorro, socorrer, no momento de desespero, manter a calma. Querendo ou não, Deus fez o homem mais calmo, mais consciente. Talvez mais consciente não seja a palavra correta, mas Deus fez o homem mais pé no chão, menos suscetível aos hormônios, às alterações hormonais que a mulher tem, que acaba em alguns momentos ficando eufórico, sendo muito emocional. O homem acaba sendo mais racional. Isso, quando alinhado ao cuidado do corpo e da mente, faz com que em momentos de necessidade de desespero possa acalmar a situação e auxiliar, colocando esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo em prática, com mais facilidade. Que não negligenciemos nosso corpo, nosso físico e nossa mente, para que possamos botar em prática também esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Que não negligenciemos nosso templo de morada do Espírito Santo. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: amarás os outros como a você mesmo. Jesus. Pra Deixa eu ver aqui. A gente já fez isso ontem. Como ser homem de Deus, segundo a Bíblia. É importante que busquemos a Deus e tentemos nos moldar aos padrões de Deus para ser um homem decente e coerente, segundo a Bíblia. E aqui tem um texto, vamos ver algumas recomendações e o que o texto tem para nos mostrar.
Como ser homem de Deus, segundo a Bíblia? Ser homem de Deus significa viver de forma que seus atos, palavras e pensamentos reflitam os ensinamentos de Cristo, honrando a Deus em todas as nossas áreas da vida. A Bíblia nos guia claramente sobre como fortalecer a fé e caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Veja a seguir como aplicar esses princípios para ser um homem que agrada a Deus. Praticar a justiça e a bondade. Um homem de Deus pratica a justiça e a bondade em suas ações diariamente. A justiça não se limita à imparcialidade, mas tratar os outros com amor e a bondade ensinadas por Cristo. Efésios 4:32 nos ensina: antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso significa que um homem de Deus age com compaixão, perdoa com facilidade e gera paz em seus relacionamentos. Seu caráter deve refletir o caráter de Cristo. Andar humildemente com Deus. A humildade é uma característica essencial para qualquer homem que deseja seguir os caminhos de Deus. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A Bíblia nos ensina que a humildade está em servir a Deus e as pessoas com um coração disposto e sem esperar seu reconhecimento. E isso implica, muitas vezes, colocar as necessidades dos outros à frente das nossas, sem orgulho ou sem arrogância. Fazer isso não quer dizer que você não tenha que amar a si mesmo antes de amar o próximo, certo? Mas você vai fazer sem orgulho e sem arrogância. Vai ajudar o próximo, auxiliar, amando, mas sem orgulho, sem arrogância, sem pensar na vanglória para si mesmo. Perseverança na fé. Viver em um mundo cheio de desafios e distrações pode nos afastar dos propósitos de Deus. Contudo, um homem de Deus deve perseverar na fé, mantendo firme compromisso com o Senhor. Hebreus 12:1, que nos encoraja a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando nossos olhos em Jesus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A perseverança te impulsiona a enfrentar as provações e dificuldades e sempre confiando que Deus está no controle de todas as situações, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Permaneça firme sabendo que Deus te fortalece. Algo que nos ajuda também a permanecer e a perseverar é isso aqui. Viver nossas vidas e colocar em prática os frutos do Espírito. Bora ler Gálatas 5. Jesus, me amo. Jesus, me ama. Ou a lei, ou Cristo.
Galatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que deseja circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, cairão da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrasse. A liberdade é limitada pelo amor. A liberdade é limitada pelo amor. Irmãos, vocês são chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Cara, mas eu nem sabia que... Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidem para não se destruírem mutuamente. Caramba, nem sabia que ia acabar mergulhando isso aqui, combinado com o devocional do Novembro Azul, que lemos hoje. Caramba, irmãos, vocês são chamados para a liberdade, mas não usam a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Isso é algo importante, ser exemplo. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Caramba, velho. Ser exemplo mediante o amor. As obras da carne e o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Então, o Espírito que habita em nós ele deixa o fruto, que são várias coisas juntos, em conjunto. Por isso vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o que o Espírito gera em nós, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando aos outros e tendo inveja um dos outros. O Espírito gera em nós. Ah, peixe. Eu tenho que fazer tudo isso no geral, sim. Mas pode acontecer das vezes a gente perder a paciência,
mas voltamos para o domínio próprio. A nossa paz pode estar meio aflita, mas aí lembramos que com a nossa base de sustentação temos um momento de tristeza, de fracasso, de decepção, mas a nossa alegria, nosso cumprimento está em Cristo, por estar em Cristo, retorna sem estresse nenhum. Então, estamos suscetíveis a, em algumas situações, acabarmos fraquejando, porque somos falhos. Mas, no geral, acabamos, quando estamos tomados pelo fruto do Espírito, acabamos colocando em prática essa maioria de forma suave, leve, tranquila. Tá ligado? Que busquemos o fruto, que busquemos a Cristo, para que o Espírito Santo gere esse fruto em nós. Esse fruto que pode nos trazer vida, nos levar a um nível maior de intimidade, um nível maior de vida íntegra e de consciência cristã. Como seria que todos pudéssemos estar vivendo de forma mais concreta e direcionada a Deus, porque isso nos deixaria mais conscientes de nossas vidas, com mais força para perseverar em meio às aflições, em meio aos sacrifícios, em meio à complicação da vida. Porque Cristo mesmo fala que no mundo teremos aflições, mas deveremos viver com bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E quando estamos nele, nós também somos capazes de vencer o mundo. Você não está só. Lemos ontem que Cristo nos chama. E o Espírito Santo que habita em nós nos auxilia para, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar de nós, o Espírito Santo nos chama para viver e estar em um nível maior de intimidade com Deus, fazendo com que dessa forma nós acabemos sendo transformados de dentro para fora e levando esse amor e cuidado que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós. Caramba, ele entregou seu filho para viver o que passamos no mundo e mostrar que ele venceu o mundo. E ele se entregou por nós, sem pecado, sem mácula. Ele deu sua vida por nós. Então, que possamos buscar a Deus para que vivamos de forma melhor, amando uns aos outros, amando nós mesmos, para que amemos o próximo, assim como Deus nos amou primeiro. Que cuidemos da nossa mente, do nosso corpo e de nossas vidas, não por vanglória própria, mas porque um dia o amor nos alcançou. E saiba que há alguém que ama você muito mais e muito além do que você imagina. E esse alguém é aquele que é nosso Pai, que nos criou. Deus é bom o tempo todo. Se você tem algum motivo de oração, pode deixar aí, pode falar.
que estaremos intercedendo, certo? Senhor Deus, para o teu nome, Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia que estamos aqui iniciando. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, pelo teu carinho. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a entender o que é amar o próximo como a si mesmo, Senhor. Nos ajuda a amar-te de coração, de alma, de espírito, e que teu Espírito Santo flua através da nossa vida, Senhor. Senhor, que possamos cuidar, Senhor, do nosso tempo e morada, que possamos cuidar das nossas vidas para que através disso auxiliemos, ajudemos e demos suporte uns aos outros, ao próximo, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, Senhor, de fé. Senhor, nos ajuda a viver, Senhor, de forma que orgulhe, Senhor. Que não sejamos egoístas, que não façamos por vanglória própria, por contenda, que não façamos por frutos que a carne dão, Senhor. Porque isso nos afasta de Ti, Senhor. Que não sejamos dependentes de nós mesmos, Senhor, mas que possamos estar prostrados e jogados aos pés da cruz, clamando pelo sangue do Filho amado Jesus para nos levar a um nível mais alto de intimidade para contigo e que nossa vida seja exemplo para o mundo de algo bom, Senhor. Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito, Senhor, obrigado pelo Teu cuidado e continua, Senhor, nos moldando para nos tornarmos um varão do tamanho perfeito. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, obrigado por mais esse momento que estamos finalizando agora. Que Tu possas estar presente, nos auxiliando a sermos homens de acordo com o que de acordo com o padrão que Tu esperas. E nos auxilia porque somos falhos e pecadores e acabaremos errando em alguns momentos. Mas obrigado porque, apesar de nós, Tu és Deus. Leva essa mensagem a quem precisa. Obrigado por mais um momento de aprendizado, mais um momento de oração, devocional. Tu és bom, Tua misericórdia dura para todos sempre. Amém. Bom dia. Até mais tarde, até amanhã. Fiquem com Deus. Eu fui.